Bom dia a todas e todos. Inicialmente eu quero agradecer o convite de participar aqui do colóquio, uma satisfação muito grande. Eu não vou usar agora não, vai ser só no final. Ah, tá, não, tudo bem. Então eu quero cumprimentar a mesa, né, os membros, a professora Maria Cláudia, a professora Leda, o professor Ronaldo. Então eu vou fazer um resumo rápido do que eu pretendo falar. Eu pretendo fazer uma reflexão sobre como a escola lida com essa questão das diferenças culturais, dando um direcionamento para uma perspectiva intercultural. Em seguida, eu pretendo falar sobre o uso do cinema no ensino, com esse direcionamento intercultural, a minha relação com o cinema e a comensalidade, a minha pesquisa de campo, que usa o cinema e a comensalidade como instrumento para gerar dados. E, no final, eu pretendo trazer um exemplo de uso do cinema no ensino, que é no ensino médio, que foi um projeto de extensão. Eu sou professor do Cefet, eu sou professor de educação física no ensino médio e atuo no ensino superior com uma pós-graduação na área de ensino. Então, fazendo uma reflexão sobre como a escola atua num processo de socialização, levando em consideração essas diferenças culturais, eu deixo uma pergunta assim para fazer essa minha discussão. Como que as escolas lidam com os conflitos culturais no seu cotidiano? E aí, se baseando no estudo da professora Vera Maria Candô, que ela desenvolve muitos trabalhos sobre essa questão cultural na escola, ela apresenta 3 abordagens com essas diferenças culturais no ambiente escolar. Que a primeira é a assimilacionista das diferenças culturais, a diferencialista, que também é conhecida como monocultura plural, e a terceira, que eu acredito e defendo, que é a interativa, que também é conhecida como interculturalidade. Então, na perspectiva assimilacionista, a escola favorece a integração de todas as diferenças. Mas essas diferenças, elas precisam se adequar, se adaptar a uma cultura considerada hegemônica. Então, ou seja, para as pessoas se socializarem, ela tem que abrir mão da sua cultura, da sua forma de se expressar, da sua visão de mundo, para se encaixar num modelo único, fixo, padrão. E aí, nessa perspectiva, ela deslegitima dialetos, saberes, línguas, crenças, valores, então, dos outros grupos que acabam sendo considerados subordinados. Assim, então, um pré-requisito para se juntar ao grupo é se desnudar, perder raízes e se despir da própria cultura. Então, na segunda abordagem que a professora apresenta é a diferencialista. Essa visão de trabalhar com as diferenças culturais na escola, ela tende a neutralizar, apagar as diferenças e, ao mesmo tempo, valorizar, dizer que não, todo mundo é diferente, mas aqui o tratamento é único, todo mundo é igual. Todo mundo é tratado da mesma forma. Então, essa perspectiva é uma forma de evitar os conflitos culturais. Então, ele acaba propiciando a construção de grupos isolados. Então, são grupos, mas as diferenças que esses grupos, esses conflitos culturais têm, eles não são problematizados. Aí, na verdade, acaba criando um apartheid sociocultural. E a consequência dessas 2 abordagens são construções de oposições binárias, que são marcadas por relações de poder, que aí começa a construir essas coisas binárias de tipo incluir e excluir. Estes pertencem e esses outros não. Demarca a fronteira entre nós, que são as pessoas que pensam como eu penso, e os outros, que são as pessoas diferentes. Então, classifica como bons, maus, puros, impuros, desenvolvidos, primitivos, e também normaliza. Esse grupo aqui são os normais, os outros são os anormais. E aí cabe uma discussão sobre essa questão de nós e os outros. E aí tem alguma questão de direcionamento, né, de indagações. Quem incluímos na categoria nós? Quem são os outros? Como caracterizamos cada um desses grupos? E aí, como eu já falei antes, né, o nós são aquelas pessoas que pensam como eu penso. Então, eles acabam sendo considerados os bons, os verdadeiros, os autênticos, os civilizados, os cultos, os defensores da liberdade e da paz. E os outros são as pessoas que pensam diferente de mim. Então, são 3 formas que eu vou trazer aqui de como os outros são vistos.
eles são vistos, o outro, como a fonte de todo o mal. Outra visão. O outro como sujeito pleno de um grupo cultural e o outro como alguém a tolerar. Então, na primeira perspectiva, do outro como a fonte de todo o mal, traz essa visão dicotômica, né, e binária, e o outro é visto como alguém que a gente tem que neutralizar, que a gente tem que eliminar, que tem que ser dominado. E quando, por algum motivo, alguma circunstância da vida, a gente se coloca no lugar de outro, nessa perspectiva, a gente tem que reconhecer a nossa maldade e deixar se salvar, para a gente poder ser incluído nesse grupo. Então, na outra visão, o outro como sujeito pleno de um grupo cultural, as diferenças são essencializadas, como se fosse algo natural, algo pronto, acabado, e não como uma coisa produzida discursivamente, uma coisa construída. Então, e nessa perspectiva, o outro é visto como uma coisa exótica, como uma coisa turística, folclórica. Então, dá uma ideia do outro como inferior, né? Ainda continua com essa hierarquização. E a outra perspectiva é do outro como alguém a tolerar. Então, reconhece a diferença, mas numa visão assim de bondade. Assim, eu estou no nível superior, eu reconheço a sua diferença, eu vou te aceitar. Então, é como se fosse uma indulgência, né? E também evita o confronto, né, problematizar essas diferenças culturais. Então, as hierarquias continuam acontecendo. E já na perspectiva da interculturalidade, que eu acredito e defendo, para desenvolver uma educação mais democrática, mais plural, transformadora, ela entende que o processo de construção das culturas ele se dá de uma forma dinâmica, vai sendo reconstruído, a cada momento. Então, a cultura não é fixa, ela vai sendo construída. Tem uma visão de hibridização cultural, de uma perspectiva dialética, assim, a minha visão de mundo se confronta com a visão de mundo de outra pessoa e a gente vai reconstruindo uma nova visão de mundo. Então, a perspectiva da interculturalidade, ela entende que as relações culturais elas não são romantizadas, uma coisa fácil de lidar, que são conflitos, né? E são atravessadas por relações de poder, de relações fortemente hierarquizadas, por preconceitos e discriminações para outros grupos. Então, ela promove o reconhecimento do outro, ela busca o constante diálogo entre as culturas, promove uma negociação cultural a fim de construir um projeto comum, no qual as diferenças sejam dialeticamente incluídas. Mas por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando essas abordagens para defender o uso do cinema como uma possibilidade de trabalhar nessa perspectiva da interculturalidade, da negociação cultural, de se colocar no lugar do outro, de entender as outras culturas. Então, o cinema permite essas experiências de interações sistemáticas com os outros, para a gente repensar a nossa visão de mundo, de modo a ver outras formas de viver, de enxergar as culturas. O cinema ele é capaz de colocar a gente na condição de viajante, aquela coisa de não se sentir em casa, né? De você enxergar outras formas de ver, de vivenciar inseguranças da instabilidade e da precariedade da visão de mundo. E aí, eu defendo e desenvolvo também na minha pesquisa uma visão de cinema como um olhar de empatia em relação ao outro, da ética da compreensão humana. Assim, tem um exemplo muito interessante que o Edgar Morin traz, que ele fala assim, que o cinema possibilita isso, assim, quando você vê alguém chorando, não é analisando o nível de salinidade da lágrima de uma pessoa, mas sim de você compreender a dor que aquela pessoa está vivendo, de você se colocar no lugar do outro, de viver a compaixão, que significa sofrer junto. E como já foi falado aqui, o cinema possibilita isso, né? De você mergulhar no personagem, viver a história que ele está vivendo. O cinema faz a gente viajar pela história, pelos continentes, coloca a gente em momentos de guerra, momentos de paz. Por meio desses recursos cinematográficos, os filmes, como eu falei, já colocam a gente no lugar dos personagens, faz a gente viver experiências complexas de sentimentos.
faz a gente experimentar a vivência do personagem sobre paixões, amores, ódios, envolvimentos, delírios, felicidade, infelicidade, boa e má sorte, enganos, traições, vários sentimentos, que faz a gente mergulhar no processo da condição humana. E outra coisa importante que eu acredito é de trabalhar no ensino, como o professor Chico falou, não só o cinema como um entretenimento, mas também estudar a linguagem cinematográfica com os alunos, de trabalhar numa pedagogia das imagens, de partir da própria linguagem do cinema, explorar as imagens, como a professora Maria Cláudia fez, os modos que são usados pelo diretor e diretora para fazer a gente, para mexer com os nossos sentimentos, para construir a narrativa do filme, por meio dos planos, tem aquela ideia de aproximação, aí você se sente mais próximo, gera mais afinidade, das cores, quando tem uma cor mais alegre, uma cor mais escura, uma cor mais avermelhada, que dá um tom de julgamento moral, que geralmente os filmes fazem, a fotografia, a trilha sonora, dos diálogos, as escolhas das alocações. Então, tudo que está no filme tem um sentido e tem uma intenção de mexer com a gente. Não é só a história, tem todo o cenário, um quadro que está no fundo, aquele quadro ali quer dizer alguma coisa do filme. E como que eu entrei na comensalidade? Se a gente começa a estudar a comensalidade, a gente vê que ela anda na mesma linha da história da humanidade, né? Como está no Cinema e Comensalidade 1, no capítulo da Guerra do Fogo, inicialmente, nossos ancestrais, em vez de eles brigarem pela comida, em algum momento eles resolveram se reunir numa fogueira e compartilhar a comida. E desse compartilhamento, né, surge as primeiras relações de afeto, origens de uma comunicação. Então, a comensalidade fez parte da minha vida e faz, né, no momento de trabalho, eu espero a hora mais interessante ao final da tarde, que a gente se reúne na livraria para conversar, bater um papo e falar daquelas coisas que a gente não pode falar no ambiente de trabalho. Então, vem desde criança, né? Minha mãe sempre fez questão da gente parar para tomar café à mesa, né? Conversar, bater papo, o almoço. Então, eu carrego isso em mim. Isso faz parte da minha formação humana e da formação humana das pessoas, para entender melhor e vivenciar a solidariedade, o compartilhamento, a cooperação. Então, a mesa é um lugar privilegiado da família, da comunhão, da irmandade, do encontro. Mas, assim, eu só me apropriei do conceito de comensalidade quando eu comecei a interagir com o pessoal do Néctar, né? Do Núcleo de Estudos sobre Alimentação e Cultura. Quando eu ingressei no doutorado, em 2015, eu tive o privilégio de vir junto com a Leda para fazer uma disciplina aqui e tenho participado das atividades. E eu recebi o convite de fazer parte do livro Cinema e Comensalidade. Então, eu trabalhei em alguns capítulos em parceria, aí participei do livro Comensalidade 2 e estou namorando uma entrada no livro Cinema e Comensalidade 3. Então, no primeiro livro, eu trabalhei com o filme Tomboy, mas todas as discussões que nós fizemos nos livros falam de comensalidade, falam de momentos de comensalidade que levam reflexões sobre ensino. Todos os capítulos que eu trabalhei com a comensalidade foi relacionado a ensino. Aí no primeiro livro eu trabalhei com o filme Tomboy, no segundo livro eu trabalhei com o filme Billy Elliot, estou desenvolvendo um capítulo sobre o livro As Melhores Coisas do Mundo. Então, só de exemplo, no filme Billy Elliot, é uma família muito tradicional, assim, o Billy, né, que é um menino que perdeu a mãe, então a direção do filme já trabalha essa questão do personagem. Ele já começa o filme sem a mãe, então você já cria uma simpatia antes mesmo do filme acontecer. O filme é feito de uma forma que você já tem a simpatia pelo personagem principal antes do filme começar. Porque ele é um menino triste, perdeu a mãe, então ele mora com a avó e o pai e o irmão. Só que o pai e o irmão, eles são uma cidade muito tradicional. Eles têm muita dificuldade de dialogar, de demonstrar afeto. Então, só dando um exemplo, assim, o único momento que eles têm de diálogo é a mesa. Então, é onde os problemas são colocados, onde as questões que direcionam a discussão do filme
são todas trabalhadas à mesa, assim, os momentos de conflito, de tensão e até mesmo de afeto. Mas eu não vou focar nos capítulos, porque não dá tempo, e quem tiver interesse, no final do dia estarão disponíveis os livros para vocês, que em casa, se alguém quiser. E aí, por meio dessas produções dos capítulos do Tom Boy e do Billy Elliot, minha pesquisa de doutorado deu uma guinada e eu mergulhei no uso do cinema no ensino. E por meio desses capítulos, a gente construiu instrumentos para gerar dados que falam sobre corpo, que falam sobre identidade, que falam sobre família, que falam sobre ensino, que falam sobre outras categorias. E o interessante é que, para a gente gerar esses dados, nós usamos momentos de cinema e comensalidade. Então, com professores e alunos de ensino médio. Então, exibimos os filmes, fizemos a mesa, né, e discutimos sobre essas questões, gravamos, transcrevemos e analisamos esses dados. O legal é que, no final da pesquisa, eu perguntei para os participantes, e como é que foi? Foi legal ter o lanche, a gente está conversando e, ao mesmo tempo, está lanchando? Todos falaram assim, pô, me senti super à vontade, eu estava tenso, mas comendo ali, a gente conversando, eu me sentia à vontade para falar, foi muito melhor ter esse momento. Assim. Então, só relatando. E o objetivo da pesquisa era falar sobre ensino de educação física, mas surgiram várias discussões ligadas a outros saberes, inclusive com pontes sobre o campo da alimentação, cultura e educação física. Surgiram discussões sobre dietas, sobre alimentação saudável, sobre exercício físico, sobre estilos de vida, emagrecimento, ganho de massa muscular, modelação dos corpos, que dialogam com o grupo aqui. E, por último, eu trago um exemplo de um projeto de extensão que foi desenvolvido no Cefet, usando o cinema, com alunos do ensino médio, de primeiro ano e segundo ano do ensino médio. Foi desenvolvido no Cefet, no campus Valença, onde eu atuo. Eu coordenei esse projeto de extensão com um professor de História, o nome dele é Felipe Rabelo, e foi em 2016. Durou um ano inteiro esse projeto, que era a parte. Os alunos estudavam de manhã e à tarde a gente desenvolvia esse projeto. Inicialmente, a ideia era fazer um cineclube, né, um clube de cinema, para a gente assistir os filmes, explorar, debater, explorar a linguagem cinematográfica por meio de análises fílmicas. E aí o primeiro filme que a gente assistiu foi Narradores de Javé. E aí a gente fez uma discussão sobre história, sobre memória, sujeitos históricos, mitos fundadores, invenção das tradições. Então tinha aquela disputa, eles estavam tentando reconstruir a história da cidade, que ia ser inundada por uma hidrelétrica, e eles tentaram escrever. E cada um que contava a história puxava a sardinha para o seu lado. Aí eles iam naquela disputa ali da memória. Aí, em seguida, a gente fez um seminário sobre tipos de filmes. Os alunos exploraram sobre adaptação literária, ficção autoral, animação, documentário, videoclipe musical, videocrônica. Aí, em outro momento, assistimos o documentário Tiros em Columbine. Fizemos uma discussão sobre armamento no Brasil, que é um tema atual, né? Então, dividiu em dois grupos. Um grupo foi buscar argumentos favoráveis e o outro grupo foi buscar argumentos contrários. E a gente fez uma discussão, ficou bem bacana. Aí, depois, a gente começou a estudar sobre a montagem de equipes de cinema. Então, a gente estudou sobre roteiros, como é que fazia. A gente apresentou programas para os alunos, para eles poderem montar roteiros. Porque a ideia era desenvolver filmes de 1 minuto. A gente estava pensando em produzir filme para ia ter um evento numa cidade próxima de cinema, e a gente estava pensando em começar a produzir filmes de 1 minuto. Aí a gente montou as equipes de roteiro, produção, direção, fotografia, direção de arte, áudio e trilha sonora, montagem e finalização. Só que nesse período, nesse tempo, na cidade de Valença, todo ano tem uma feira literária. E aí surgiu um convite da gente fazer parte e apresentar o nosso projeto na feira literária da cidade. E o tema da feira literária era história em quadrinhos.
E aí a gente ficou com aquela assim, a gente vai, não vai? Aí a gente juntou aquela ideia, porque estava muito curta, a gente tinha um período muito pequeno para produzir alguma coisa. E aí a gente decidiu abraçar a ideia e participar da semana, só que era temática, sobre história em quadrinhos. Aí a gente continuou com essa ideia de trabalhar com filmes de 1 minuto. Aí a gente apresentou um filme que fala de um mesmo tema, contado de vários ângulos, que é o filme Solidões, que é do Oswaldo Montenegro. Ele fala sobre solidão, só que contado sobre várias perspectivas, de um palhaço idoso, que ao mesmo tempo que ele tem que fazer os outros rirem, dar alegria às pessoas, ele é solitário, porque ele vive sozinho, está abandonado. Aí conta a história de uma mulher que não consegue se relacionar com ninguém, ela se fecha. Aí ele vai contando as histórias, porque a ideia era essa, trazer um tema e esse tema ser explorado por vários ângulos. Aí depois assistimos ao filme Super 8, que é um filme meio que de iniciação de ficção científica, que os garotos tentam produzir um filme que era para motivar, né, dessa coisa de produção amadora. E aí a gente começou a pensar sobre o que fazer para a feira literária. E aí, né, o mais legal não foi nem o resultado final do filme, né, que é bem amador, eles fizeram com celular, a edição, pouco tempo, mas todo o processo foi bem bacana, assim, de estudo, de levantamento de dados, de produção. E aí decidimos que o filme seria sobre os dilemas da adolescência, que teria em vez de ter um super-herói, teria uma heroína, que seria a Miss Consciência, que ela passaria por esses dilemas dos adolescentes, tentando mostrar os caminhos. E aí os alunos sugeriram que seria uma história de nerd. Então seria um menino nerd que passa por esses dilemas de adolescente, e a Miss Consciência ela vai tentando aconselhar esse adolescente a não fazer coisa absurda, né? Aí foram divididos em 5 capítulos. O primeiro fala sobre, tem esse título, Nerd Também Dança, que conta a história de um menino nerd que, em vez de praticar esporte, ele prefere dançar, e como que ele lida com isso na escola, inclusive com a família. O segundo, Estamos Tão Perto, Porém Tão Longe, que fala sobre redes sociais, que é uma coisa da vida, né, do contexto do adolescente. O terceiro, Uma Questão de Ética, que fala sobre ética. Inclusive os alunos, professor, o que é ética? A gente teve que parar, buscar, né, refletir, pegar uns livros de filosofia e estudar sobre ética, que fala sobre divulgação de foto íntima, que é o que eu pretendo exibir aqui. São curtinhos, tem 1 minuto, eu vou tentar exibir, tem 3 minutos, são 2 capítulos. E o quarto, Nada Pode Te Derrubar, que fala sobre bullying, que é um tema também atual. E o último fala sobre Simples Palavras, que fala sobre relacionamento, namoro, timidez. Então, os nomes são nomes de história em quadrinhos, Peter, Jimmy, Norman, Mary. E o que eu vou exibir é a abertura, que eles fizeram inspirados nos Vingadores, foram os alunos que fizeram. Eles tentaram dar um tratamento no filme para passar uma imagem de história em quadrinhos. Assim, não ficou muito bom, não, mas dá para ver. E no final são os créditos, então é isso. Preciso que você faça isso. Ela nunca mais fazer isso com ninguém. Se você fizer isso, eu te apresento pra galera maneira. Tudo bem, então. Vou fazer. Peter, é melhor você não fazer isso, cara. Você pode denegrir a imagem dela. Isso não é legal. E, cara, ela não fez nada com você. Não tem por que você fazer isso. Você não precisa disso. Você não é assim. Isso não é nada legal e você sabe disso. Você está em dúvida porque você sabe que isso não é bom, que isso não é uma atitude certa. Você não tem que fazer isso. Você não precisa disso.
O Norman é um bobo, você não precisa disso, cara. E ela, sabe, ela não fez nada com você, sabe? E aí, decidiu? Não, cara, desculpa, mas eu não vou poder te ajudar. Você vai se ver comigo. Isso, você não tem que ajudar quando você quer de você. Que você é a pessoa patética que você é. Você é ridículo. Você nunca vai ter uma namorada, ninguém nunca vai gostar de você. Você não tem vergonha de si mesmo? Peter, o que está acontecendo? Caramba, a triste realidade. Sendo um otário. É patético. Que nunca vai ter uma vida normal como a dos outros jovens. Mas onde que você tirou isso, cara? Foi o Norman quem disse. Ele falou que eu nunca vou ter uma vida normal como os outros jovens e que eu nunca vou conseguir uma namorada como eles. Peter, você é uma pessoa maravilhosa, cara. Você não precisa disso. Você tem um futuro brilhante pela frente, te esperando aí. Você não tem que se basear pela opinião dos outros, cara. Eles só estão aí pra isso, pra querer te rebaixar, mas você não precisa disso. Isso não é verdade. Tá bom. Talvez seja verdade que você falou. A gente não pode se basear nos outros também, na verdade. É verdade, é assim que se pensa, Peter. Vamos sair desse armário.